Então, falando de Novembro Azul, falando sobre prevenção. Estou aqui com o Dr. Alfredo Canalini e eu quero conversar com ele trazendo a ênfase dessa palavra que eu comecei nesse momento, prevenção. Dr. Alfredo, fala pra gente sobre a importância do Novembro Azul, desse ser chamado nós, né, o homem, sobre a sua função, a sua relação ao estado da prevenção. A gente pode falar sobre prevenção de várias formas, né? A gente pode falar em saúde pública, e isso aí, em termos de saúde pública, a gente pode dizer que a prevenção é mais econômica do que o tratamento de uma doença diagnosticada já tardiamente, com todas as sequelas que geralmente o cortejo de uma doença não tratada e não controlada traz consigo. E para cada R$1 que você gasta em prevenção, você economiza R$5 que você gastaria futuramente tratando uma doença já avançada. O termo prevenção ele é bastante útil em algumas situações, como por exemplo no câncer de colo do útero da mulher, porque o câncer de colo de útero demora tantos anos para evoluir que você consegue prevenir, quer dizer, evitar o aparecimento dele, fazendo um diagnóstico das pequenas alterações que acontecem desde o início, e você regride as alterações iniciais que são inflamatórias e você deixa essa mulher livre da doença. Tanto que hoje em dia nós temos a incidência de câncer de colo de útero como um indicador de uma falência de saúde pública. Em relação ao câncer de próstata, que é o foco principal do Novembro Azul, nós ainda não conseguimos evitar o aparecimento da doença, mas nós conseguimos evitar as mortes que são provocadas pelo câncer de próstata, que quando não diagnosticado precocemente, quando ele é diagnosticado tardiamente a partir dos sintomas que a doença avançada provoca, você realmente perde aquela janela de oportunidade de poder evitar que o paciente morra dessa doença. E eu sou testemunha da evolução do diagnóstico do tratamento do câncer de próstata, do que ocorreu desde o início da década de 80. Eu me lembro que em 1979, assim que eu entrei na primeira enfermaria de urologia para começar a aprender urologia, eu me deparei com alguns pacientes morrendo de câncer de próstata, já com a doença metastática. E sempre era um espetáculo muito triste de se ver, porque os tratamentos eram paliativos e praticamente o paciente morria num prazo máximo de 5 anos após o diagnóstico terminal, inicial da doença. Hoje, o quadro que a gente vê é um quadro um pouco diferente, porque eu posso dizer que no início da década de 90, eu comecei a operar aqueles filhos daqueles homens que tinham morrido de câncer de próstata metastático. Então, com o diagnóstico precoce, eles foram tratados da forma adequada e seguramente essas vidas elas foram salvas. Então, isso aí enfatiza também um outro aspecto em relação ao câncer de próstata, que é saber reconhecer aqueles homens que estão no chamado grupo de risco. Quer dizer, quais são os homens que têm a maior chance de desenvolver a doença? Isso é importante. São os afrodescendentes, Sim. são aqueles que têm uma história familiar muito forte de câncer de próstata, que o pai teve câncer de próstata, o irmão mais velho teve câncer de próstata, e aqueles pacientes que têm uma obesidade extrema com índice de massa corporal acima de 35. Então, especificamente esses pacientes, eles têm que ser, quer dizer, esses homens, eles têm que ser estimulados a procurar o urologista para fazer o exame da próstata, inclusive mais precocemente do que é preconizado para a população geral. Enquanto a SBU preconiza que o homem procure o urologista pela primeira vez para fazer o exame da próstata a partir dos 50 anos, nessa população específica, nós aconselhamos que eles procurem antes o urologista a partir dos 45 anos. Vou repetir, para fazer o exame da próstata. A gente tem que lembrar que o homem não é só uma próstata, que o homem tem outras coisas, né? E todos os exames eles devem ser feitos rotineiramente. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente enfatizar, porque a mulher tem essa cultura. E por ter essa cultura, a expectativa de vida da mulher hoje é 7 a 10 anos maior do que a expectativa de vida do homem. Porque ela vai, desde a adolescência, ela vai no ginecologista, então ela sabe como é que está a pressão arterial dela, sabe como é que está a glicose, sabe como é que está a creatinina, sabe como é que está a mama, como é que está o ovário, como é que está o colo do útero, ela sabe tudo. E o homem não tem essa cultura.
É o que eu falei até no Outubro Rosa, a importância de sermos protagonistas. Né? Quando a gente fala de cultura, fala de conjunto de valores e você entender esse ser integral que você é. O que o senhor falou muito bem, né? Não estou falando só de câncer de próstata, mas cuidado, zelo, né? Prevenção, né? No sentido da palavra como um todo. Essa vida sedentária que nós temos, esse dinamismo, salvando, agradecendo a tecnologia, que ela é muito bem-vinda, assim, mas a melhor administração nossa, isso também é muito importante, né? Eu vejo hoje o sedentarismo como um grande inimigo da saúde, porque nós sabemos que para ter saúde é preciso investir nisso aí e é preciso ter hábitos de vida saudáveis. Então nós sabemos que a alimentação saudável é uma coisa importante, nós sabemos que evitar obesidade é importante, nós sabemos que o sedentarismo é uma coisa ruim também. E hoje em dia eu vejo que isso se perde um pouco, né? Principalmente na infância. E eu vejo tantas crianças que ficam ligadas nessas diversões eletrônicas através de computador, através dos telefones celulares inteligentes. Não que isso seja ruim, Claro. é uma ferramenta extremamente importante, né? Porém, ela tem que ser dosada. Eu acho que a atividade física, o convívio com a natureza, o convívio com os outros até, eu fico assim tão impressionado quando eu estou, por exemplo, no saguão de aeroporto, aguardando um voo, eu olho ao meu redor, está todo mundo com o celular, ou no Facebook, ou no WhatsApp, aí quando uma criança fica um pouco mais agitada, a mãe abre lá um vídeo de desenho animado e a criança fica hipnotizada por aquilo ali. E é ruim isso aí, porque a mãe está entregando na mão de um personagem de desenho animado o papel que seria dela. Não, a gente não pode achar que os nossos filhos vão ter babás eletrônicas cibernéticas que vão substituir o nosso afeto, o nosso carinho e até mesmo a nossa disciplina. Né? Sabe, olha, não é para fazer bagunça no saguão do aeroporto. Eu sei que é difícil, mas criar filho não é uma coisa fácil. Né? E o contato interpessoal ainda é insubstituível. Falando nessa mãe e nesse pai que tem o seu filho, qual a idade correta que deve procurar sair, né, da condição do pediatra, um urologista, qual o tempo certo? Porque a menina já é educada, né, a família já espera isso. Exatamente, né? Porque os meninos eles entram na adolescência cercados de uma grande solidão. Eles vão, obviamente, os pais vão conversar sobre a questão da sexualidade, mas a gente vê muito pouco acesso às questões da saúde, inclusive as questões da saúde relacionadas com a vida sexual desse adolescente. Então eu acho que é importante que o menino ele também seja levado a um urologista, assim como a menina vai no ginecologista, ou a um especialista qualquer, mas na questão da sexualidade é importante o contato com o urologista para ver vários aspectos. Por exemplo, a criança tem uma fimose que precisa ser operada, a criança tem uma varicocele que precisa ser operada, está tudo bem com esse menino, ele está fazendo uma atividade física regular, ele está dando peso, como é que está a saúde desse jovem? Isso tudo tem que ser visto. Você não pode achar que teu filho ele vai ficar com tudo sendo controlado absolutamente sem procurar com que ele seja avaliado periodicamente por um médico. Assim como você pega teu carro e leva na oficina para fazer uma revisão, pega teu filho e leva no médico para ver se está tudo bem com ele também. E leve seu corpo também para ser examinado. Claro. Né? Você tem que ter uma relação afetiva com o teu corpo um pouco melhor do que a relação afetiva que você tem com o teu carro. E a Organização Mundial de Saúde fala isso, né? A gente tem que ter essa integração, né? Psíquica também. Sim, é um todo. Né? A questão da saúde, né? É o bem-estar físico, psíquico, social e religioso. Eu acho que todos esses aspectos são bastante importantes para o desenvolvimento do homem, né? Do ser humano. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alfredo. Eu agradeço a oportunidade. Eu tenho que agradecer também aqui a doutora Areta Nobre, o colega do doutor Alfredo, o doutor Ricardo Castellani também. Né? Sem essas pessoas eu não teria como estar a princípio chegando até aqui. E é isso, a vida é movimento, é ação, então você aí, faça o mesmo. Entender que o seu corpo é um corpo único e integral, tá? Eu digo que massoterapia são mãos que cuidam, que acolhem,
que definem, que orientam. Compartilhem conteúdo, compartilhem informação, ouçam e auxiliem o seu próximo. Obrigado.